mansões que me preparou, irei morar para sempre com meu Senhor. Não mais dor, só o bem, só a paz. Não mais noite, louva a Deus por seu amor. Viveremos na luz de Jesus, Senhor. Viveremos na luz de Jesus. Pode soltar a segunda. Tenho ouvido de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinas. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, e meus braços já não podem remar. Caleijados e feridos por tantos dias, querem bálsamo naquele porto encontrar. Além do rio existe um lugar pra mim, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, com meu Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas, que houve alguma que não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol do poente, ou a gota d'água em prisma como um cristal. É o encontro de irmãos e fé de Deus. Começou a viver, lutar, vencer, afinal. Além do rio existe um lugar pra mim, além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, com o meu Jesus irei morar. Não foi apenas esse motivo, mas com certeza um grande motivo de esperar para hoje, para nos despedirmos como igreja, como família, como amigos. Vindo de Seattle, o seu irmão mais velho, o Paulo e a sua esposa estão aqui. O Paulo, ele é ancião lá na igreja, ele é o fundador da comunidade brasileira. Ele fez todo o esforço de estar com a gente. E esses momentos, aqueles momentos onde de irmão, né, Silvana? Ele vai contar algumas coisas relevantes, alguns pontos importantes. A mim coube abrir o livro da história de vida do Cleiton e ler alguns textinhos, algumas páginas desse livro para vocês.
Era o ano de 1966 e o pastor Paulo Salles, juntamente com a sua esposa Julieta e o seu único filho Paulinho, eles me chamam de Paulinho até hoje, haviam se mudado para a cidade de Tararé, no interior de São Paulo. E lá em Tararé, no dia 14 de fevereiro de 1966, o Cleiton nasceu. E o irmão dele, com 1 aninho e 10 meses, ainda tentando conversar, tentando falar, viu aquele bebezinho chegando em casa e a mãe mostrava o irmãozinho em palavra e falava assim, o nome dele é Cleiton. E o Paulinho não conseguia falar direito e repetia Quito. O teu irmão Cleiton, o Quito. Apelido que ele abraçou, que ele usava para se apresentar para as pessoas. Quito, Quitão, até hoje. Mais para frente, ele devolveu a gentileza para mim. Quando ele começou a aprender a falar, ele me chamava de Paieio. Eu não conseguia falar Paulo, então eu era o Paieio e ele era o Quito. Em 1970, e a gente não entendia o que estava acontecendo, o nosso pai foi lá para a Andrews University fazer o seu mestrado. Minha família foi junto. E numa época em que precisava de 2 crianças para preencher um único passaporte, o Cleiton e a Silvana estavam no mesmo passaporte. Eu tinha o meu passaporte, minha mãe tinha o passaporte dela, o pai o dele, e o Cleiton dividia um passaporte com a Silvana. O único passaporte para os dois. Os tempos eram diferentes. Lá nos Estados Unidos, o Cleiton, a Silvana e eu adquirimos um segundo idioma. E esse segundo idioma que o Cleiton aprendeu a partir dos 4 anos de idade é a ferramenta que ele usou até o fim da vida dele para ganhar dinheiro, para se sustentar, para se comunicar. Ontem à noite, depois eu consegui ligar o computador dele e a minha irmã, então começou a percorrer as mensagens dele do Facebook, do WhatsApp, para comunicar aos alunos dele que o Cleiton não vai estar mais dando aula para eles. Porque o Cleiton agora descansa no Senhor. Voltamos dos Estados Unidos em 1972, papai trabalhou na Voz da Profecia por 2 anos, o Cleiton, eu e a Silvana morávamos em um apartamento lá no Rio de Janeiro. E uma noite, o telefone tocou. O Cleiton atendeu o telefone e a voz do outro lado perguntou assim, quem está falando? E o Cleiton falou, é o Cleiton. Eu quero falar com a sua mãe. E a minha mãe pegou o telefone e a voz do outro lado dizia assim, o Cleiton vai ser sequestrado hoje à meia-noite. E minha mãe se apavorou. E esse foi o gatilho para que a gente saísse do Rio de Janeiro no dia seguinte e viesse morar em São Paulo. O papai então aceitou um chamado e nós fomos viver em São Paulo. Nós moramos numa casinha ali na rua Barão de Jaceguai, no Brooklyn. E o papai trabalhava na União Sul Brasileira como departamental de Relações Públicas. E depois de 1 ano nessa casa, a União Sul havia mudado a sede, então a sede antiga da União Sul foi adaptada para ser uma residência, e nós fomos morar na parte de baixo do antigo escritório, e na parte de cima havia um conjunto de secretários da União que moravam na parte de cima da casa. E ali nós tínhamos agora um quintal bem maior, e podíamos andar de bicicleta, e o nosso vizinho era o pastor Oswaldo Félix, e fizemos amizade ali então com o Kleber e com as 2 irmãs do Kleber, e o pastor Rodolfo Gorski do outro lado, e o Guilherme, a Kênia e o Cleverson. Então nós havíamos ali um grupo de crianças e jovens que brincávamos todos os dias, correndo de bicicleta, e um dia teve uma chuva torrencial, igual essas que são comuns aqui no Brasil, né? E a garotada foi toda para debaixo da chuva, brincar na chuva, e dali a pouco chegaram as secretárias da União e viram a garotada brincando e entraram na brincadeira também. E eu tenho essas lembranças muito felizes da nossa infância. O tempo passa, e eu vim para o internato em 1977, os tempos também eram outros, né? Eu cheguei aqui para fazer a 5ª série, tinha 12 anos de idade, já estava no internato. E o Cleiton, agora sem o Paieio, falava para a mãe, o ano que vem eu vou para o IASP também. Em 78 o Cleiton chegou, fomos colegas de quarto. Quando o Cleiton veio para cá, nosso pai já havia passado por um momento que havia alterado a vida dele. O papai teve uma estafa nervosa profunda. E o Cleiton veio para cá agora para o internato sentindo muito a insegurança de um pai que não estava bem de saúde. Isso atrapalhou muito a vida do Cleiton. E ele lutava na escola, mas aquele sentimento de insegurança porque o pai dele não estava bem fez com que ele começasse a ter dificuldades. O Cleiton foi para o IAE em São Paulo, ali sem os amigos com os quais ele já convivia aqui, dificultou ainda mais a situação dele. Mas no ano seguinte, naquele mesmo ano ainda, ele resolveu que ele queria estudar no Instituto Adventista Paranaense. E lá no Instituto Paranaense, então, ele reencontrou os primos, o Humberto, o Winston, e vários outros amigos. Eu quero ressaltar a presença de pelo menos 2 deles aqui hoje, o Wagner e o Sérgio. E foram tempos felizes na vida dele. Eu me lembro que eu peguei um final de semana, me joguei no ônibus e fui lá para o Instituto Paranaense, passar o final de semana lá com meu irmão. Me arrumou um colchão, deitei lá no quarto dele, e eu saí de lá com o coração cheio de alegria, porque eu via que o Cleiton estava feliz, que o Cleiton estava bem, que ele estava enturmado. No ano seguinte, aquelas mesmas dificuldades que ele enfrentava, porque ele não sentia mais a segurança de um pai forte presente na vida dele. Não que o papai não estivesse presente, mas é que a personalidade do pai dele havia mudado, e o Cleiton não se adaptou. O Cleiton foi para o Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, ficou um tempo lá, e voltou para casa. E eu havia já concluído meu 2º grau, já estava estudando na faculdade, estava encerrando, na verdade, a minha faculdade, e um dia, às finais de semana, eu vinha para casa, e meus pais, então, resolveram que eles queriam experimentar a vida no campo. E eles compraram um sítio em Guapiara, e o Cleiton foi junto, morar em Guapiara. E o Cleiton não
também não gostou muito de ficar lá no sítio. Eu havia terminado, havia conseguido um emprego em Campinas, e o Cleiton conversou comigo, eu falei, Cleiton, vamos morar aqui comigo então, né? Eu havia alugado a casa que pertence à minha tia Esther, e havia lá 2 quartos, né? Então o Cleiton ocupava um quarto, eu ocupava outro. Ficamos ali não muito tempo. E eu consegui um emprego em Brasília, e o Cleiton foi junto comigo. Fomos morar em Brasília, o ano era o ano de 1989. Era o ano da inflação galopante, né? Quem estava vivo naquela época lembra que o salário que você ganhava, você precisava no mercado comprar as coisas no mesmo dia que você recebia o salário. Porque no dia seguinte você não ia conseguir comprar a mesma quantidade de alimentos que você havia comprado no dia que você recebeu o salário. E eu voltei, no final daquele ano, eu voltei de Brasília para São Paulo, e o Cleiton falou, eu vou continuar morando aqui. E eu sabia que ele não ia conseguir se sustentar lá. Mas eu deixei. Um mês depois, ele se comunicou comigo e falou, Paulinho, realmente não tem condição de ficar aqui sozinho. E aí o Cleiton voltou. Mas o sonho dele era alçar voos mais distantes. Então ele conversou com o pai e com a mãe, convenceu os pais a juntos tentarem morar nos Estados Unidos. A viagem não foi muito bem planejada, porque eles desembarcaram lá em Massachusetts no rigor do inverno. Neve, gelo, dificuldade para conseguir emprego. E o pai e a mãe, um mês ali, perceberam que não ia dar certo, e eles voltaram, e o Cleiton falou, não, mas eu vou ficar. Eu quero ficar aqui. Eu vou me virar, eu vou dar um jeito. Não sei quanto tempo passou, mas eu sei que foram semanas apenas, e o amigo dele, o Thales, que está aqui também nessa manhã, ligou para ele lá da Flórida. Ele falou, Cleitão, vem para cá. E o Cleiton desceu de Massachusetts para a Flórida, e o Thales havia adquirido uma van, né, Thales? E o Thales falou, Cleitão, vamos embora para a Califórnia. Então, 2 jovens solteiros, cheios de ideais, com desejo de vencer, de aventuras, se enfiaram numa van e atravessaram os Estados Unidos de ponta a ponta. E foram lutar com a vida lá na Califórnia. Eu havia recebido, em 1992, eu havia recebido uma bolsa de estudos, Fulbright, e eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado, e eu agora estava em Nova York, depois eu estava em Chicago, e o Cleiton na Califórnia. De vez em quando o Cleiton ligava para mim e falava, Sir, que é senhor em inglês. Né? Quando nós éramos crianças, brincando ainda lá na Andrews, a gente começou a chamar-se um ao outro de Sir. E até hoje, a última conversa que eu tive com o Cleiton é, Sir, tudo bem aí? Ele ligava para mim lá da Califórnia e a gente conversava. Eu terminei o meu mestrado na Califórnia e eu conversando um dia com ele, eu falei, Cleiton, eu acho que eu vou para Washington, D.C. para fazer o meu programa de treinamento prático. Aí ele falou, Paulinho, eu acho que vou também com você. Eu já estou cansado da Califórnia. Eu tenho alguns amigos aqui, mas eu estou sentindo falta dos velhos amigos. Estou sentindo falta dos companheiros de antigamente. Tá bom, Cleiton. Aí o Cleiton fechou a conta, ele estava trabalhando na Oracle na época. Fechou a conta, despediu da empresa e foi embora lá para Washington, D.C. Um mês depois, eu havia terminado de defender a minha tese de mestrado e o Cleiton alugou uma van lá em Washington, D.C. e apareceu lá em Chicago. Eu defendi a minha tese na quarta-feira à tarde. O Cleiton já estava carregando a van com todas as minhas coisas, a roupa, os livros, o computador, né? Era o que eu tinha. E naquela mesma noite, botamos o pé na estrada. Dirigimos até mais ou menos Ohio. Aí o Cleiton vira para mim e fala, Sir, eu não estou aguentando mais dirigir. Eu falei, tá bom, Cleiton. Paramos no hotel, descansamos, no outro dia chegamos em Washington, D.C. Eu chegando lá em Washington, D.C., o Cleiton já estava lá, já conhecia as pessoas, né? Eu era solteiro e já estava numa fase da vida que eu queria ter outra pessoa na minha vida, e de vez em quando o Cleiton falava, cuidado com aquela menina lá, aquela menina não... Usando as palavras daquela menina não presta. Aí eu falei, tá bom, Cleiton, tudo bem. E eu e ele sentimos esse carinho um pelo outro. Minha preocupação é de que nada de ruim acontecesse com ele, e nada de ruim acontecesse comigo, era o que estava na cabeça e no coração do meu irmão. Muito brincalhão, muito alegre, adorava pregar peça em mim. Um dia eu estava jogando um jogo de videogame, e eu me lembro que é um jogo de videogame, para quem é do tempo antigo, chama Doom, né? Que é um jogo dos monstrinhos e tal, e eu tinha apagado a luz do quarto para aumentar o efeito, aquela caixa de som, e eu ali tentando destruir os monstrinhos que vinham me apagar, de repente eu sinto uma mão no meu ombro segurando assim. Meu coração quase parou. Meu Cleiton. Ele estava me observando, e quando ele percebeu que eu cheguei no momento mais tenso do jogo, ele foi lá e segurou no meu ombro. Aí, Cleiton. E quase você perdeu o irmão, Cleiton. Mas quando eu terminei o meu treinamento lá em Washington, D.C., eu preparei minhas coisas para voltar para o Brasil, eu havia casado lá. E depois que eu cheguei aqui no Brasil, pouco tempo depois, o Cleiton sentiu que ele não queria mais ficar lá. E eu não via esses movimentos do Cleiton como sendo alguma coisa que ele fazia porque ele queria ficar próximo de mim. Hoje, olhando para trás, eu entendo assim. Eu vim e o Cleiton então disse, olha, eu vou estudar lá na nossa Universidade de Monte Morelos. Mas ele cruzou a fronteira para dentro do México e ele não tinha autorização. E as autoridades mexicanas prenderam ele na fronteira, levaram ele até a cidade do México e colocaram ele num avião de volta para o Brasil. Aí o Cleiton apareceu aqui de novo no Brasil. E daqui não saiu mais. Então eu voltei, e a minha vida continuou, e a vida do Cleiton corria em paralelo com a minha. A gente se encontrava na casa da mãe, na casa de amigos. E quando os meus filhos nasceram, o tio Quito foi lá para conhecer cada um dos sobrinhos. E por ele ser maior do que eu, ele era mais alto, mais encorpado, meus filhos tinham um pouco de medo dele, né? Então ele chegava em casa para visitar meus filhos, não sobrinhos dele, ele parava na porta e ficava olhando assim, as meninas corriam para o quarto e ficavam olhando ele pelo cantinho da porta, assim, tinha o medo do tio Quito. Nem todas as páginas do livro que o Cleiton escreveu estão abertas para eu ler como irmão. Acho que todos nós temos páginas no livro da nossa vida que a gente não quer que ninguém leia. A gente cola essas páginas assim para que elas não sejam abertas, mas Deus com certeza leu todas essas páginas, Cleiton.
E na sua misericórdia, ele não revelou para ninguém. Mas eu tenho certeza que algum dia essas páginas serão reveladas novamente. Cleiton e eu tínhamos uma forma peculiar de conversar. Eu estava trabalhando na IBM, e o Cleiton também, de preto. E nós nos desentendemos um dia. Sabe, depois de tanto tempo passado, esse desentendimento, eu olho para trás, o motivo do desentendimento hoje é tão fútil, mas na época que você está ali no meio da confusão, parece uma coisa intensa, e para mim aquilo era tão importante que eu parei de conversar com ele. Trabalhávamos na mesma empresa, muitas vezes a gente se via um outro andando pelo corredor da empresa, e eu virava as costas do meu irmão. Até um dia que ele parou na minha frente, eu estava vindo, ele parou na minha frente e ficou me olhando. Eu tinha que passar, eu cheguei perto dele, ele pôs a mão. Ele falou assim: Paulinho, não dá para a gente viver assim. Não dá para a gente viver assim, vamos fazer as pazes. Naquele momento eu senti: aqui está um homem que é melhor do que eu. Aqui está um homem que é mais nobre do que eu. Abracei, meu irmão, e nunca mais nos desentendemos. Agora morando nos Estados Unidos, e o Cleiton aqui, como o quarteto já mencionou, né, um dia o meu querido amigo Fernando, conversando comigo, me comunicou que eles haviam perdido o baixo do quarteto. E na hora que ele falou isso, lembrei de como o Cleiton gostava de cantar. A nossa iniciação musical se deu bem novos ainda. Minha mãe queria que a gente aprendesse a tocar piano, e ela contratou uma excelente professora. O problema é que na minha cabeça e na cabeça do Cleiton, nós ainda não estávamos preparados, né? E a gente estudou, acho que deu um ano e pouco de piano, né, mãe? Mas o Cleiton e eu, nós enterramos o nosso talento musical. E o talento musical do Cleiton voltou antes do que voltou para mim. E o Cleiton começou a cantar no internato. E quando ele cantava do meu lado, eu ouvia aquela voz, aquele grave, e eu achava lindo a voz do meu irmão. Cantamos juntos aqui no coral masculino, né, do nosso querido, já falecido maestro Rubem Rios. E eu fui embora para os Estados Unidos com a minha família para ter uma nova vida, e o Cleiton ficou aqui cantando ainda com esse pessoal, e ele ligava para mim, a gente conversava, e falava: olha, o grupo masculino não está dando mais certo, e eu queria achar um outro pessoal animado para cantar, e no final a conversa meio que ficou para trás. Até que o Fernando me ligou. Eu falei: Fernando, o Cleiton ama cantar, você dá uma chance para ele. Ele tem um baixo sensacional. E o resto da história, né, Fernando? 10 anos. O Cleiton e eu, como eu mencionei, tínhamos uma forma assim, interessante, às vezes jocosa de cantar, de conversar, né? E ele ligava para mim e ele falava assim: como é que é? Tudo certo aí? Ou senão ele terminava uma frase com a palavra manja. Ele falava assim: comprei aqui um quinto manja, né? E um dia eu estava conversando com o Cleiton ali, eu estava viajando, a gente havia ido com a família para o nosso Spring Break. Estávamos viajando ali pelo Key West, lá da Flórida. E o Cleiton ligou para mim, eu estava dirigindo o carro, já era de noite, o Cleiton ia começando a conversar, e minhas filhas atrás, escutando a conversa, né? Depois não viu a voz no carro: oi tio, tudo bem? E a gente conversando. Aí no final da conversa, quando ele falou tchau, as meninas atrás repetiram: manja, né? Manja. 7 anos atrás eu estive aqui no sepultamento do papai. E quando eu voltei para minha casa, eu falei: mãe, a roupa do pai não serve para mim, que ele é um homem maior que eu, mas eu queria levar algumas gravatas dele comigo. E lá nos Estados Unidos, Deus me deu um privilégio muito grande. Eu venho de uma família de pastores, eu venho de uma família de fundadores de igreja. E Deus me deu essa missão, e eu e minha esposa, nós fundamos a primeira igreja adventista brasileira de Seattle. Começou na sala da minha casa. E eu falava com o Cleiton: queria que um dia você viesse aqui cantar, fazer uma programação musical para a gente. Hoje a nossa igreja chega a reunir num sábado festivo, reunindo 120 pessoas. Não cabe mais na minha casa, a minha igreja. Todas as vezes que eu vou pregar na minha igreja, todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa lá, e a lembrança do meu pai me machuca, eu pego e visto uma das gravatas dele. Cleiton, que pena que você não vai poder ver isso, Cleiton, mas agora eu vou começar a usar umas gravatas suas também. Imagina. E se ele pudesse ver eu usando a gravata dele, ele ia falar assim: como é que é? Minha gravata aí? Cleiton, a sensação que nós todos estamos tendo nesse momento é de que o livro da história da tua vida está com ainda muitas páginas em branco. Mas eu tenho certeza que Deus vai te acordar. Vai te devolver esse livro. E vai falar para você: continue escrevendo. Agora, Cleiton, não vai mais faltar tempo para você preencher o livro da tua história. E também não vai faltar papel. E daqui para frente, tudo o que você colocar nas páginas do livro da tua vida, por toda a eternidade, vai poder ser lido por todos. Sexta-feira eu estava na sala, né? Estava trabalhando em casa, e o Éder me chamou, o Éder Risioli. A família Risioli e a família Sarli têm uma história muito bonita juntas. Eu quero compartilhar só um pouquinho dessa história, porque quando nós entendemos a influência que a nossa vida tem na vida das outras pessoas, talvez a gente viva de forma diferente.
pastor Hermínio Sarli, na época ainda comportor, ficou sabendo de uma família italiana que vivia num patrimônio perto de Dois Córregos, né? E o vô Hermínio, então, ele pegava a bicicleta dele, pedalava até a estação do trem, colocava a bicicleta no trem, pegava o trem de Pederneiras e ia até Dois Córregos. Descia do trem, punha lá aquelas braçadeiras aqui, né, na calça, no barra da calça, para não enroscar na corrente da bicicleta, e pedalava de novo até chegar no patrimônio para pregar e fazer o culto com a família Risioli. Aí os filhos se tornaram amigos. E eu chamava todos eles de tios. Tio Pedro, tio Abílio, tio Nato, tio Antônio. E nós, os netos da terceira geração, também somos muito amigos. Está lá o meu querido amigo, irmão Helison, o Éder. E o Cleiton também desfrutou muito dessa amizade que vem ao longo desses anos. Tem outras histórias que eu poderia contar aqui, mas hoje é sobre o Cleiton, não sobre nós. E o Éder me ligou e falou: Paulinho, como é que você está? Nós somos muito amigos e muito brincalhões. E eu comecei a querer brincar e fazer piada. E ele falou: Paulinho, eu tenho uma notícia triste para te dar, Paulo. E na hora eu pensei na minha mãe. Pensei talvez na minha irmã, que eu sei que a sua mãe está se recuperando de lutas com a saúde dela. E jamais seria o Cleiton. Eu falei: Paulinho, desculpa, eu não tenho outra maneira para te falar isso, Paulo. Eu não sei como te falar isso. Mas o teu irmão estava aqui na loja comigo. E conversamos, combinamos que no domingo ele estaria aqui para me ajudar na loja. Aí ele disse que voltaria para a casa dele e ofereci carona. Ele disse que não precisava, que ele ia voltar a pé mesmo. E ele saiu andando aqui da loja. Quando chegou ali, perto do Lago da Fé, ele caiu. Ele caiu e as pessoas socorreram, chamaram a ambulância, levaram para o hospital, mas ele faleceu, Paulo. Eu subi do meu escritório até a parte de cima da casa onde minha esposa estava chorando. Eu falei: perdi meu irmão. Perdi meu irmão. O pastor Muniz, que está aqui conosco, que vai também fazer um pequeno sermonete, trazer uma mensagem para a gente, estava presente no sepultamento do meu pai. Pastor, eu me lembro de uma frase especial que o pastor falou, que é o seguinte: o luto e os funerais daqueles que têm a esperança da volta de Jesus no coração são diferentes. E eu vou guardar no meu coração, na minha vida, muitas boas lembranças do Quitão. Mas em especial, a lembrança que eu vou guardar vai ser: ele era um homem melhor que ele. Nesse momento eu quero chamar a minha irmã, aqui na frente, a Silvana. Como eu disse para vocês, né, o meu talento musical reapareceu depois de 40 anos. E eu sou apaixonado pelo saxofone, mas eu acabei me apaixonando por esse instrumento aqui, que é um instrumento eletrônico de sopro. E a Silvana e eu vamos fazer aqui então uma homenagem ao Cleiton e uma oração a Deus. Eu acho que eu preciso de um lenço.
Eu sei que muitas pessoas gostariam de vir aqui à frente para falar. Nós já estamos com o tempo avançado, mas a Silvana, a irmã do Cleiton, o Paulo, ela tem algumas coisas também para expressar. Tem uma surpresa para vocês. Eu nunca vou conseguir chamar o meu irmão de Cleito. Nunca consegui, sempre foi o Quito. Então, vai ser o Quito hoje. Eu tive o privilégio, ou o azar dele, de ter desbancado ele, né? Porque ele era o filho mais novo, até eu nascer. Quando eu nasci, ele, a vida inteira, ele teve dificuldade de entender que eu era a caçulinha. Então, eu apanhei muito do Quito. Mas eu sei, conforme eu fui crescendo, eu sei que ele tinha muito carinho por mim. Mas como eu já usei essa expressão com alguns aqui, o meu irmão, ele era um elefante numa loja de cristais. Ou ele tinha a suavidade de um cactus. Era o jeito dele. Mas em meio a toda essa situação, ele tinha muito amor por mim, pelo meu irmão, pela minha mãe, e ele era apaixonado pelo meu pai também. Nós crescemos juntos, né? Como a gente era mais novo, eu sempre brincava com ele de Legos, né? Quando a gente veio dos Estados Unidos, a minha mãe e meus pais trouxeram muitos Legos, que aqui no Brasil ainda era novidade. Então, a gente estudava à tarde junto e de manhã a gente ficava em casa brincando de Legos, né? Daqui a pouco eu fazia alguma coisa que era mais legal, que montava alguma coisa que era mais legal que ele já ficava com raiva, ele vinha, quebrava todos os minhas casinhas, meus negócios. Aí a brincadeira já acabava. Mas enfim. A gente foi crescendo e tal, eu fui para o IAP, também estudei junto com ele lá. Depois, assim que eu me formei, no segundo grau, eu passei um ano em São Paulo trabalhando e fui para os Estados Unidos. O meu irmão não me mencionou nenhuma vez na história dele, mas eu estava presente na história dele lá nos Estados Unidos. Eu fui primeiro, fui em 1988, fui com a mochila nas costas, me aventurar. E em 89, quando eles estavam em Brasília, eu vim trocar meu visto. Eu fui lá em Brasília, fiquei lá uns dias lá no apartamento com eles. E eu lembro que eu tinha trazido um tênis All-Star para ir para o Quito, e ele já pôs no pé, já saiu andando, porque eu tinha acertado o tamanho do pé dele. Entendeu? Então, ele gostava muito de presente, sempre gostou. Presente e comer, né? Ele sempre foi muito bom de garfo, ele e meu pai. E aí depois, eu sempre estudei lá em Massachusetts, e daí eu consegui o visto, voltei, e depois de um ano e meio, meus pais foram para lá, e ele ficou comigo lá. Ele ficou na minha casa, a gente dividia o mesmo apartamento, e eu tinha um carro antes, eu passei meu carro para ele, eu comprei um carrinho mais novo, porque eu já estava mais tempo lá, estava mais adaptado, mas o Thales veio e seduziu meu irmão para aventurar para a Califórnia, os dois. Então, daí depois a gente se separou um pouco, mas depois eu fui para Washington. Ele foi, e depois você chegou por último. Mas ele ficou comigo lá em Washington, ele morou no meu apartamento, eu já era casado, né, porque ele morou comigo lá. Depois eles foram morar juntos, né, enfim, e sempre juntos, assim, né, às vezes brigando, às vezes não, né, mas um detalhe, quando eu nasci, o meu irmão mais velho, ele associou que todas as empregadas que minha mãe tinha, as auxiliares, eram mulheres. Quando ele viu que eu nasci, ele falou: mãe, que maravilha, arrumamos uma empregada fixa. E por coincidência, lá em Washington, eu limpava a casa deles. Limpava a casa e passava. Ele falou que eu pagava, mas eu trabalhei como faxineira sua. Enfim. E aí nós ficamos um período, nós três lá, e foi bem gostoso viver lá. Depois eu vim embora mais cedo, porque eu estava casada, eu queria que a gente estudasse, tivesse uma vida profissional um pouco mais definida, então, e eles ficaram lá. Mas depois todo mundo voltou para o Brasil. Então, assim, meu convívio com ele foi assim, picado, mas assim, a gente teve aventuras juntos, né? E em São Paulo, eu voltei para São Paulo, depois o meu irmão veio para São Paulo de novo, lá em São Bernardo, eu dei apoio para ele, a escola de inglês que eu dava aula, eu apresentei ele, então ele também começou a trabalhar. E toda vez, o meu irmão era uma pessoa extremamente comprometida. As aulas, entendeu? A pontualidade, a prestatividade, isso era uma marca registrada dele. E que, até hoje, né? Ele era sempre uma pessoa assim, que estava ali, o que você precisasse, e depois ele começou a ficar muito técnico também, com informática e tal, e eu admirava muito isso nele. O meu irmão nunca foi muito de frequentar a sala de aula, mas ele estudava incansavelmente, tudo quanto é tema, e depois com a aparição da internet, acessível a todo mundo, ele era muito... todo dia eu estou na internet fuçando, mas ele também fazia isso. Então, eu comecei a perceber que ele começou a ficar muito interessado em assuntos, principalmente de eventos finais, né, assuntos da história que a gente está vivendo agora, ele começou a se aprofundar em profecia e tudo mais. Então, era muito bonito de ver que uma pessoa com uma adolescência meio selvagem que ele possa ter tido, como é que Deus usa tudo isso para direcionar e para utilizar, né, um ser humano da maneira que ele usou o meu irmão. Eu vejo assim que, às vezes eu fico pensando, né, que eu era tentado a pensar, porque a gente está num mundo que existe uma formatação que nos obriga a pensar igual, a ter a mesma postura e tudo mais. Porém, às vezes eu sou tentada a pensar também, pelo fato de não ter minha faculdade completa, que eu não atingi sucesso, que eu ainda tenho muito a fazer antes de morrer e tal. E o meu irmão, ele era meio desencanado com isso. E eu ficava reparando, pensando assim, nossa, mas ele podia ter feito tanto mais e tal. Mas hoje eu vejo assim, gente, que, somente agora que ele faleceu sexta-feira, de lá para cá, quantos testemunhos, quanta gente que sentiu e que mandou carinho e tudo mais, e toda essa minha cobrança, entre aspas, de que ele não tinha feito isso, aquilo, gente, isso não tem valor nenhum, porque imediatamente comecei a enxergar o que é importante aos olhos de Deus. Porque numa hora dessa, o que importa? Tá salvo ou não dá? Se resume a isso. Não importa, ninguém chega aqui e fala, puxa, olha, ele fez isso, fez aquilo, estudou não sei aonde, não. Gente, olha aqui, puxa, tá salvo. Porque se você fez todas essas coisas, porém você jogou sua vida fora, você perdeu tempo, jogou sua vida. Por um lado, uma pessoa que todas as nossas ações serão trazidas à tona. As más, certamente, porém, as boas, mais ainda. Então, tudo que ele fez, muitas coisas que ele fez que eu nunca soube, estão sendo reveladas agora. A mesma coisa meu pai. Meu pai, quando faleceu, poderia ter sido uma pessoa que tivesse uma vida dupla, ia aparecer adultério, mentiras, que fosse uma pessoa trapaceira, um monte de coisa. Porém, meu pai deixou, o legado dele foi um caráter impecável. Pecador, como todos nós. Porém,
íntegro, correto, uma pessoa que era o que ele era na escuridão como na luz, não havia uma outra personalidade, entendeu? Então, certamente, ele herdou isso do meu pai. E deu esse Espírito Santo, né, fruto do Espírito Santo. Eu acho isso maravilhoso. O meu irmão estava sempre rodeado de amigos, sempre. Né? Muitos aqui sabem que ele era muito da risada e tal, e tinha um humor ácido, assim, que era típico dele. E, sexta-feira, quando ele estava voltando, né, lá da loja do Bonitão, que a gente chamou ele de Bonitão, voltando para a casa dele, onde houve o episódio que ele faleceu, ele estava sozinho caminhando. E ontem lá, conversando, o meu irmão o Paulo mencionou assim, puxa, que ele estava sempre rodeado de amigos e ele morreu sozinho. Só que existe um detalhe importantíssimo aqui. O meu irmão, a gente começou a descobrir a história que, quando ele estava caminhando, uma moça foi uma pessoa importante, porque ela deu os primeiros atendimentos para ele, na hora que ele caiu no chão, tudo, ela ficou lá fazendo massagem, e aí depois chamaram o SAMU rapidinho, entendeu? Só que esses detalhes todos, a gente não sabia quem era, entendeu? Só sabemos que era uma moça. E o Beto, não sei como que você descobriu, porém, fuçando na internet, no Instagram, ele foram descobrindo videozinhos, tal, que a gente via, né, que as câmeras da cidade estavam filmando tudo, mas o Beto postou lá no nosso grupo, o Insta, que falou que você fez, de uma pessoa, uma moça, que tinha gravado vários videozinhos de story relatando o que ela havia feito. Como que ela entendeu? Por que ela saiu? Ela comenta que ela nunca passava por ali. Ela sempre passava por um outro trajeto, ela e o marido dela e a filhinha dela de carro. Só que Deus impressionou o coração dela, você vai por aqui, exatamente a rua ali da frente do parque do Lago da Fé. E quando ela passou na frente, foi exatamente quando meu irmão tinha acabado de cair, ela pulou do carro. Ela não é enfermeira, mas ela tinha feito os cursos lá, porque ela tem a menina pequenininha, ela queria estar preparada, se ela engasgasse alguma coisa. Ela pulou em cima do meu irmão, começou a fazer massagem cardíaca, porque tinha um monte de gente ali olhando, parada, ela foi muito ativa, e ela começou a fazer massagem cardíaca ali, e foi assim, uma situação que ela gritava com ele para ele reagir, sabe? Parece que ele começou a dar sinal, alguma coisa, e ela ali, aí apareceu um outro rapaz que rezava, né, a massagem. Daqui a pouco chegou o SAMU, tomaram conta, mas ela ficou ali do lado ajudando, e o paramédico ia explicando para ela, né, que ó, ele está tendo vários infartos aqui, mas depende dele reagir agora, e aquela situação toda, e daqui a pouco apareceu um sinalzinho, né, de vida, o coração começou a bater de novo, o coração batia descompassado, ele não estava, então tinha que continuar, né, massagem, o defibrilador foi feito 7 vezes, né, choque nele, mas ele não voltou mais. Mas essa moça ficou ali, e até a hora que o SAMU levou o corpo dele, falaram que ele ia para Mário Covas, foi quando apareceu a situação toda que foi avisada, minha prima foi lá reconhecer o corpo, depois eu fui, depois que o meu irmão nos avisou, eu fui, enfim, o corpo estava lá, saindo de lá, eu fui na funerária, o organizador da funerária veio, pegou o corpo dele, foi quando acho que a moça foi lá, no hospital, já tinha ido embora, ou seja, ela ficou desesperada, achando que eu perdi o contato, né? Não vou nunca saber quem era essa pessoa. Foi quando ela gravou os vídeos e ela pôs lá no Instagram. Por volta das 11h30, quase meia-noite, eu postei no meu Facebook uma nota fúnebre oficial, informando que tinha acontecido. Foi quando essa moça localizou e ela postou de novo. Eu descobri o que aconteceu. Eu nunca vou conhecer essa pessoa, a família, não sei quem ele é, não sei de nada, mas eu sinto amor, cuidei, dei o meu melhor. E eu postei uma mensagem lá, falei, eu quero conhecer você, eu quero que você saiba quem que ele era e tudo mais. Nós trocamos áudio e tal. E hoje, a Juliana está aqui com a gente. Juliana, eu queria que você ficasse de pé só um pouquinho. Esse é o anjo que Deus escolheu para estar com meu irmão no finalzinho da vida dele. O nosso Deus é um Deus de tanto amor, um Deus detalhista. Ele sabia que o meu irmão precisava de alguém até o final. E ele escolheu você, querida. Você não apenas conheceu ele, mas conheceu a família dele, os amigos dele. Eu queria que você sentisse parte da gente e que a gente mantivesse contato aqui pra frente, porque nada é em vão. Tudo tem um propósito. Não existe coincidência para os filhos de Deus. Porque Deus é assim, ele é detalhista, ele mexe as peças de uma maneira que é um mosaico perfeito. E você pode sentar, obrigada. E uma maneira que eu lido com a morte. E quando, em 2013, eu tinha uma gatinha que eu era muito grudadinha com ela. E ela começou a apresentar sinais de insuficiência renal. E ela veio a morrer. Só que é a primeira vez que eu tinha lidado com morte de perto, assim, depois de adulto. E aquilo foi tão impactante que eu não conseguia fazer o luto daquele animal. E passaram assim, já um mês, 2, eu ficava chorando sem parar. E um dia Deus me mostrou assim, Silvana, você está fazendo o luto errado. Luto não é para chorar, porque a pessoa foi embora. Essa pessoa tinha uma agenda que eu determinei. Então, você foi chamada, eu dei essa gatinha, o nome dela era Bárbara, para você durante 10 anos, 13 na verdade. Só. Daqui para frente vai ter outras peças que vão fazer parte da sua vida. Então, eu gostaria que você agradecesse a mim, a vida dela, como ela te fez o benefício e tudo mais. Isso é uma lição, porque daí pra frente eu comecei, puxa, mas que gracinha, eu só falava bem dela. Quando meu pai faleceu, foi a mesma coisa, eu fui tentar começar a ficar triste e tudo mais, e Deus falou, olha a vida do seu pai, como ele foi bom, eu comecei a agradecer. Então, assim, eu não me apego mais, já vou me desprendendo mais com gratidão, com memórias boas. Olha, meu pai faleceu um dia antes do meu aniversário, então toda vez que é o meu aniversário, eu tenho gratidão, porque eu tive um pai maravilhoso, um presente de Deus sem precedentes. Por mais que eu tivesse um padrasto, digamos assim, não ia chegar aos pés do meu pai. Então, essa é a minha homenagem a você, Quito. A sua história acaba aqui nesse mundo, porém o seu legado vai ficar. E nós todos estamos ansiosos do reencontro, porque vai ser lindo, vai ser lindo. Ele nunca imaginou que ele ia ser colocado lá no cemitério da paz junto com meu pai, meus avós, meus tios. Mas eu fico imaginando o dia da ressurreição. Na hora que eles abriram os olhos, né? A gente estava lá 2 semanas atrás. O meu pai está colocado, são 3 gavetas, meu pai está no meio, o pai da Soninha está embaixo. E meu pai é grandão igual, era grandão igual ele. Então até os primos estavam brincando, né? O Enil estava falando, como o tio Wilson era muito nervoso, tá? O Enil estava brincando, falando assim, que na hora que Jesus chamar, que as tumbas se abrirem, o meu pai vai cair sentado em cima do tio Wilson. E o tio Wilson vai falar, sai daí, Paulo, levanta logo. O Cleito, eu não sei qual vai ser a posição, mas imagina os túmulos todos se abrindo, todo mundo, nossa, vou, só que ninguém vai se lembrar, porque a gente vai acordar renovado, transfigurado, né? E todos nós, no nosso pico, né, dos 30 anos, nosso melhor. Então vai ser uma surpresa maravilhosa para todo mundo. Eu não vejo a hora de rever meu pai. Ele era muito querido. E o Wilson ainda brincou, né? Na hora que o tio Wilson falou, sai daí, Paulo, meu pai vai falar, calma, Wilson, calma, você vai viver mais. Então, assim, queridos, eu vou parar de falar, porque senão a gente não chega ao fim. Mas, muito obrigado, Juliana, de novo, muito obrigada. E
está revelado por que você teve naquele caminho. Porque você foi escolhida, por algum motivo, que ainda vamos saber, para ser o anjo da guarda dele até os últimos minutos de vida. Muito obrigada, queridos. A morte, ela não põe fim à vida do justo, ela confirma. Cleito e eu desenvolvemos uma amizade numa comportagem em Maceió. Ele devia ter uns 14, 15 anos. E essa amizade se intensificou quando a gente veio morar por aqui. E ela girou sempre em torno de assuntos bíblicos. Justificação pela fé, ele amava, a gente falava intensamente. Escatologia, eventos finais. E uma vez nós falamos sobre esse pensamento. Se a igreja, ela não tem possibilidade de vida eterna, Cleito. Ele falou, como assim? Ela tem a vida eterna. Nós nos deslocamos em vida eterna. Eu lembro que ele disse assim, mas a vida eterna não será na volta de Jesus. Eu falei, não, ali começará a eternidade. Pronto, nos aprofundamos nisso. Vida eterna não tem nada a ver com dias sem fim. Aquilo é eternidade. Vida eterna chama-se Jesus Cristo. Cleito descansou na vida eterna. Eu quero ler um texto de Apocalipse 14. Eu vou ler e depois eu volto a ele. 14:13 diz assim, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os que morrem desde agora no Senhor. Segura e a gente volta a isso aqui daqui a pouco. A pastora Sade Bechara e a irmã Nájila mandam um abraço para todos vocês, familiares. O Bechara escreveu uma linda poesia e eu pedi para ler essa poesia para vocês, para todos nós. Todos fogem dela, mas ela a todos pega. Não era para ela existir porque fere sentimentos, retira alegrias, sabota esperanças, aborta planos, corta trajetórias, vacila passos, emudece vozes, maltrata corações, separa passos e pessoas, gela lábios que cantavam como canário e desata cachoeiras de lágrimas. Mas um dia isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar e será a vez dela. Ao som do derradeiro requiem das tristezas humanas, será anunciado o último atestado de óbito, a morte da morte. O príncipe da vida fará ressoar pelas arcadas do universo o brado de vitória. Onde está, ó morte, o teu poder? Onde está, ó morte, as tuas garras? Nesse dia será eterna a vida. Vão acabar as dores, os remorsos e saudades. Vão desaparecer os tufões das nossas perguntas, as vertentes das nossas lágrimas, os tsunamis das incompreensões e mágoas, o silêncio gelado dos pinheiros, a resina lacrimosa dos cipresses, o lamento nostálgico dos ventos, o gemido das folhas que voam, a ausência dos galhos que tombaram, a nuvem cinza das angústias, o silêncio pungente dos sepulcros e o triste soluço dos lenços. Tudo desaparecerá. A voz da onipotência vai ocupar todos os espaços, vai detornar lajes e mausoléus, trazer antífonas e corais de todos os mundos e orquestrar os triunfos da ressurreição. As constelações aplaudirão o séquito glorioso, o sol da justiça vem desbaratando trevas e tristezas, refugindo venturas para todos os lados, unindo nossas vozes aos corais polifônicos que então chegando e estão chegando de múltiplos espaços e direções, convidando-nos para a sinfonia do universo, para a gente louvar como pássaros e anjos, riscando de alegria o céu azul, e começar a viver em apoteose o encontro glorioso dos séculos, milênios, da eternidade. E, finalmente, mergulhar no sonhado e indescritível alvorecer da eternidade. Lindo poema, não é não? Poema póstumos. Paulo, no chão, na estrada de Damasco, olhou e sorriu aquele par de olhos cravados nos dele, carregados de eternidade. Homem culto que era, fez uma varredura na mente, desde todas as mitologias gregas, assírias e babilônicas e gregas, e ele vem e não encontra um ser semelhante a esse que está olhando para ele. Daí a pergunta, quem és tu? Que eu nunca havia escrito em mitologia nenhuma. E a resposta misericordiosa, porque poderia ter fulminado, eu sou Jesus. Jesus é Jeová e a salvação. Eu sou. Olha aqui, ó, em segundos. Um pós-doutorado em cristologia, soteriologia. Paulo pensa imediatamente, ele ressuscitou. E isso vai ser um dos eixos do seu ministério. Nós também cremos na ressurreição. E por isso nós festejamos. Olha aqui. William e a Gloria Gator estavam para receber seu bebê e começaram a conversar sobre esse mundo mau que nós vivemos. Como criar um filho num mundo tão mau. E então entraram para o escritório conversando sobre isso. De repente, Gator escreve, porque ele vive, não temos que ter medo do amanhã. E aí surgiu esse hino. E a última estrofe, não temos medo da morte, porque ele vive. Eu quero destacar 2 focos de ressurreição a propósito do amigão, porque falamos muito sobre isso aqui. Não é nenhuma exposição teológica, o objetivo não é esse, mas é celebrar uma vida que compreendeu todo o projeto de redenção. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17, nós conhecemos esse texto. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele é a primícia dos que dormem, o primogênito da ressurreição, porque a sua ressurreição é a fundamental e dela dependem todas. Então ele vai dizer ali que, porque os tessalonicenses, eles não tinham entendido essa questão da morte ao serem evangelizados, então Paulo escreve essa primeira carta para clarificar a questão da morte para ele e a ressurreição como a solução.
E se nesse dia eles vão ressuscitar, os justos vão ressuscitar glorificados. Podemos cruzar isso com 1 Coríntios 15. Então ele diz, vai soar a trombeta de Deus. Uma figura do Velho Testamento que quando os sacerdotes tocavam a trombeta, era hora de se deslocar. Nós vamos ouvir essas trombetas. Os que estão mortos no Senhor vão ouvir esse toque. Ei, nós temos que estar glorificados, senão vai ter, os tímpanos vão estourar com o toque dessa trombeta. Você que gosta de sopro, imagina a beleza dessa trombeta. É hora de ir embora deste mundo. Nós cremos nisso. Essa é a primeira ressurreição. E vai acontecer quando Jesus estiver aqui em glória. Mas eu quero destacar o verso de Apocalipse que eu li. Ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É aqui que entra Cleiton e todos os que dormem em Jesus, desde 1844 para cá. Nós falamos sobre isso, ele falou que coisa gloriosa, Muniz. Nós precisamos falar mais isso às nossas igrejas, era nosso papo. Tem uma descrição aqui do livro Grande Conflito, no capítulo O Livramento dos Justos, que é sobre a volta de Jesus. Pensem nesse mundo convulsionado, porque uma voz vindo do trono disse, está feito, chegou a hora, e a comitiva celestial se deslocando pelo espaço, e toda a atenção divina voltada para esse mundo, e ele só transforma-se em poeira cósmica por sua misericórdia. Ele teme. Cordilheiras tremem, Amazonas corre no rumo da cabeceira, tsunamis violentas, terremotos, a terra ondulando-se como as ondas do mar. No meio disso tudo, abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Daniel 2, 2 e 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei, viu? Vou saber o que eu vou dizer. Se você morrer, você vai ressuscitar aqui, não na primeira ressurreição. Chama-se ressurreição especial. Ela acontece um pouquinho antes da ressurreição primeira, de Abel até o último justo, antes das 3 mensagens angélicas entrarem em cena. Por que essa ressurreição especial? Porque nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Nós esperamos ver esse espetáculo da comitiva celestial se deslocando pelo universo. E Ele não vai negar isso para nós. É aqui que Cleiton vai ressuscitar. Glorificado, lindo, abraçando o paizão ali. Você pensou que cena? Como Silvana bem colocou aqui, o tio e primos. Ressurreição especial. É para cá que a nossa mente se volta. Observem que a Bíblia diz, bem-aventurado, Macarius do grego, felizes, animosos, os que desde agora morrem no Senhor. Desde estabelece uma data dentro do tempo, desde que as 3 mensagens angélicas começaram a ser pregadas. Se é bem-aventurado, nós estamos aqui tristes, mas a nossa tristeza repousa na suprema e infalível esperança. Aqui não tem desespero, aqui tem serenidade. Vamos levá-lo ao descanso. Eu acho que foi ali começo de 2002 ou 2003, já não precisa ter visto isso. Foi pegado aqui um sermão intitulado Razões para o Céu. Ami Rodô, pregador da velha guarda. Conteúdo extraordinário, pastor Ami. E ele listou 7 razões para o céu que eu vou apenas mencionar, e daqui a pouco eu falo por que estou mencionando o sermão do pastor Rodô. Primeiro, razões para o céu é que nós teremos um corpo lindo, perfeito. O de Jesus terá marcas por toda a eternidade. O nosso será perfeito. Segundo, nós viveremos na melhor casa preparado para nós. Quem é que não gosta de um bom ambiente, hein? Terceiro, nós teremos alimentação indescritível, carregada de vida. Quarto, viveremos com pessoas incríveis que conhecemos pela fé, como Moisés e outros. Nós veremos encontros grandiosos, como de Isaías e Manassés. Quinto, vamos conviver por toda a eternidade com os amigos e parentes que tanto amamos. Sexto, estaremos na terra do não mais. E ele destaca um bocado de não mais, inclusive aqui, não mais. Morte, como cantou o grupo. Sétimo, veremos a Deus e conviveremos com Ele face a face. Tem uma forçaçãozinha aí de uma teologia não bíblica dizendo que nós jamais veremos a Deus. Veremos ver face a face o nosso amado Criador. E oitavo, teremos respostas a situações e acontecimentos que hoje nós não temos. E eu, a mim, vem aqui, pastor, a mim, pediu para tocar e a igreja cantar dentro em breve, sim. Por que eu estou falando isso aqui? Porque Cleiton estava aqui. Eu estava em São Paulo, ouvi o sermão, telefonei para ele, falei, e aí, Cleiton, assistiu o pastor Rodolfo no sábado? Ele disse, emocionado, como diz. Que pastor abençoado, que mensagem abençoada. Como igreja, nós precisamos tanto disso, ele falou. Confirmou minha fé no Senhor no glorioso dia da sua volta. Dentro em breve, sim. Findará o labutar. Olha aqui, ó. Diz que as pessoas mais felizes são pessoas dominadas por uma emoção divinal, chamada esperança. Em Cristo nós falamos muito sobre isso. Passado resolvido, presente assistido e futuro garantido. O passado resolvido foi o nosso encontro, quando a justificação desbancou a culpa e instalou a paz. No presente, assistido, a confiança, a segurança, a assistência desbancou a angústia. E quanto ao futuro garantido, a esperança tirou de cena a ansiedade. Cleiton viveu assim, com um passado resolvido, presente assistido e futuro garantido. Ao Senhor Deus toda honra e glória. Porque isso aqui é o triunfo do Evangelho. Nós temos destino, hein? Nós temos destino eterno, está definido. Diz um grande, mega empresário americano, Dr. Arnold Daniels,
ele dizia que quem pode descrever o futuro mais brilhante que o presente são grandes líderes. Ele falou num foco empresarial. Só que hoje é muito difícil descrever um futuro brilhante. As previsões estão tão curtas. Quando eu li isso do Daniels, eu pensei, só nós. Nós podemos dizer que o futuro será lindo. Isso gera esperança. Esperança é a emoção que leva o moral, o estado de ânimo e efetua a coragem. Nós estamos aqui, mais do que nunca, agarrados com a nossa suprema esperança. Meu querido pastor Joel, venha cantar para nós. Que maravilha ter meu amado professor, um amigo querido. Eu vou falar algumas palavras poucas e vou cantar. No dia 24 do mês passado, havia um caixão aqui na frente e um cidadão de 95 anos. 95. Hoje tem um outro, 59. Meu mano era 95. Cleito é 59. Mas a idade não é importante. O importante é o céu. É a esperança que nós temos. Porque nesse mundo não há coisas boas a se esperar, não é verdade? A despeito de que nós não devemos também colocar na nossa mente em coisas negativas o tempo todo. Deve pensar positivamente. Porque Deus nos dá grandes oportunidades. E nós as vivemos dia a dia. Claro que de vez em quando temos que enfrentar um limite. Para nos lembrarmos de que aqui não é o nosso lar, não é verdade? Então eu vou pedir que vocês prestem bem atenção. É uma letra bem simples de um cântico que eu cantei há 15 dias atrás aqui. Vou cantar outra vez hoje. Meu coração alegre hoje canta ao relembrar que as dores cessarão. Virá o fim a este mundo escuro, meu lar será nas plagas de Sião. Mas até então eu seguirei cantando, até então alegre eu hei de andar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-me ao lar. A morte e a dor não mais pavor nos causam, pois eu bem sei que em breve findarão. De todo o mal de que aqui nos faz tementes, lembrados lá, sorrisos nos trarão. Mas até então eu seguirei cantando, até então alegre eu hei de andar, até o dia em que a cidade eu veja e ouça Deus chamar-nos ao lar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco o carro vai levar o Cleiton e os familiares até o Cemitério da Paz, em São Paulo, no Morumbi. E às 16 horas e 30 minutos haverá ali também um pequeno cerimonial. E às 17 horas, então ele estará descendo. Eu gostaria de cantar com vocês, em pé, dessa vez. Essa melodia chamada Não Desistir. Cristo vem logo. Mesmo que caiam os céus, mesmo que os amigos nos decepcionem, mesmo que tenhamos dificuldades, dramas e sofrimentos, o Senhor prometeu a vitória para aquele que se humilhar perante a sua glória. Vamos cantar Não Desistir. Dias bem sei em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma. Cante forte. Não desistir, Cristo vem logo. Leve a hora a te raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir, Cristo vem logo. Breve a hora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Antes de nós orarmos, em todos os momentos que eu estiver, uma cerimônia de despedida, eu vou repetir isso. Não importa quantas vezes for necessário.
Mas, em primeiro lugar, a família agradece muito a sua presença. A gente esquece algumas coisas, mas a gente não esquece da presença. É do coração, eu tenho certeza. Outro detalhe, que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, o último inimigo a ser vencido será a morte. Se é inimigo, não vem da parte de Deus. O inimigo sabe que lhe resta pouco tempo e vai fazer tudo para tirar você do reino de Deus. Se existe algo que separa do reino de Deus, é o momento da reconciliação, é o momento da reestruturação espiritual. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado porque, através dos testemunhos dos irmãos, mas não somente dos irmãos, dos amigos mais próximos, o Cleiton tinha uma herança que em breve, quando o Senhor voltar nas nuvens do céu e vai chamá-lo pelo nome, ele vai se levantar, como os outros queridos. Vai ser um dia maravilhoso, um dia inesquecível, quem sabe um dos momentos mais incríveis da história desta terra. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, dá-nos força para continuar. Porque todos aqui têm seus dramas, suas lutas, seus problemas, seja de ordem financeira, seja de ordem relacional, seja de algum pecado escondido. Mas a palavra de Deus nos ensina, através do Teu Espírito, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo e pode perdoar todos eles. Esse é o momento da proclamação do Evangelho. Esse é o momento da certeza da salvação em Cristo Jesus. E esse é o momento de lembrarmos, de levantarmos a cabeça, porque em breve o Senhor voltará. Mais uma vez, queremos entregar esta linda e maravilhosa família em Tuas mãos. Que o Teu poder esteja com cada um, dentro da sua característica, dentro do seu temperamento, e que juntos possamos nos preparar para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Minha gratidão ao pastor Benedito Muniz, aos demais pastores, ao nosso ministerial. Que Deus os abençoe. Que Deus os dê a paz. Ficaremos mais alguns minutos aqui, depois a direção é São Paulo. Queridos, a irmã Julieta quer falar, nós vamos ouvir. Não tem problema, irmã, a senhora fala porque a senhora manda. Vou começar, né? Posso começar? Vamos nos assentar um pouco. Só um minuto. Pai, segura minha mão e diga-me, não temas, Julieta. Estou aqui para te ajudar. Muito obrigado, Senhor Deus, como eu preciso da tua ajuda. Controla meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, todo o meu ser, toda a minha vontade. Te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.